Pai, está aqui o teu servo, usa ele com autoridade, com sabedoria na tua palavra, continua dando graça, enchendo e abençoando o teu servo, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos, papai de Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1 a seguir, até o 9, para ser mais exato. E João subiram junto ao templo a hora da oração a nona. E era trazido um varão ferido e o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias põe à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Podemos assentar, queridos, Deus ele é maravilhoso. E eu fiquei orando, meditando, pedindo direção a Deus. Eu abri no meu caderninho lá de anotações, eu vi que eu tinha começado a fazer alguns rascunhos sobre essa passagem, mas não tinha terminado, eu tinha ministrado ela recente. E eu quero abordar dois pontos. Nós sabemos aqui a respeito de um homem coxo que era colocado na porta. Ele era colocado para pedir esmola do lado de fora. Nós vamos ver aqui um antes e um depois. Um homem que estava sentado do lado de fora e um homem que adentrou para dentro das portas. O homem que outrora estava mendigando, estava todo deformado, porque era aleijado, mas o homem que agora vai finalizar dizendo que entra no templo, pulando e adorando a Deus. Eu quero falar fora da porta ou dentro da porta. Queridos, nós bem sabemos que Jesus tinha feito uma promessa para o seu discípulo. Que promessa é essa? Do Espírito Santo. Aleluia. O discípulo quer experimentar aquilo de uma forma mais intensa. E Jesus falou: olha, eu vou enviar o Espírito, o Paracleto, o Consolador. E quando chega o dia dessas promessas que Deus, Jesus cumpre tudo que ele havia falado, que ia acontecer a respeito dele, parece até que eu estou pegando uma ligação direta, talvez com o dia do Getsemane, depois do sobre a crucificação. E agora Jesus, acontece tudo isso, e ele ressuscita ao terceiro dia, quando fala que ele louvou lá, de João 20. As mulheres vão lá no sepulcro de manhã cedo, a pedra estava removida. Em alguma passagem fala que os varões andam e falam: mulher, por que tu procura vir entre os mortos? Entenda que aquele Jesus foi colocado num lugar, num jardim, tanto que a passagem fala que elas pessoas que eram jardineiro. E aí vamos ver que quando chega no jardim do Éden, o diabo chega lá e tenta o homem, tenta a mulher. Quando chega no Getsemane, que era um lugar fechado, parecido com o jardim, o diabo vai lá de Judas. Mas quando chega nesse jardim do sepulcro, o diabo não ousou colocar os pés lá, porque Jesus, ele havia ressuscitado, queridos. Ele agora, vamos ver aqui, Jesus, ele havia falado uma promessa: vá para Jerusalém depois que ele ressuscitou, e fica 40 dias com os seus discípulos, dando umas pinceladas, uma instrução mais profunda, porque vamos ver ele em vida lá no capítulo de João, capítulo 13, Jesus vai falar um novo mandamento, nos dou um mandamento a mais uns aos outros. Mas quando Jesus ele ressuscita, logo após de Pedro ter negado, que quando chega na beira da praia, Jesus coloca lá, abraça o peixe, e o discípulo havia pescado. Eu falo assim: nós estamos tentando fugir do nosso chamado. Quando assim Jesus falou: olha, vou fazer de vocês pescadores de almas, de homens. E aí quando Jesus ele é crucificado, ele é morto, ele ressuscita, ele fala o quê? Eu vou pescar o quê? Pescar peixe. E o discípulo fala: eu vou também. E aí Jesus fala: e pegou alguma coisa, não pegaram nada. Joga no outro lado, Jesus joga e pega e fala: já vi esse filme, já vi esse trailer, já vi esse spoiler em algum lugar. E aí eu falei: é Jesus. Pedro pula na água. E aí quando Jesus vai dar a instrução: Pedro, para tentar resolver isso. Mas para nós adiantarmos, para ganhar tempo, vamos ver que Jesus até falava: vocês vão para Jerusalém, porque é lá que vocês vão receber aquela promessa. Eu irei adiante de vós. O discípulo ele não obedece, vai para Jerusalém na festa do Pentecoste. 40 dias Jesus veio, ele sobe, depois de 10 dias vai para aquela comemoração que é do Pentecoste, da colheita.
E o discípulo fala que enquanto as pessoas, muitos estavam ali focados naquela comemoração, naquela tradição, muitos estavam ali voltando sua visão para aquelas colheitas. Imagine ali, você vai ver aqui quando tem a tradição, né? A colheita das uvas em alguns lugares, a colheita dos morangos, que faz aquelas coisas bonitas, aquela adubação, receita voltada com aquela fruta, com aquele alimento. E você imagina ali pessoa focada ali, mas fala que havia um pequeno grupo de pessoas, 150, que estavam em um lugar, num ambiente fechado, orando, intercedendo, clamando, aleluia, a respeito daquilo, como o pastor Paulo falou, a respeito que das vezes que nós já não clamamos, pelo menos não como antes, para que o Espírito de Deus ele desça, ele manifeste e fique sobre as nossas vidas. As pessoas estavam dando em oração. Entenda que Jesus falou: eu vou enviar, eu vou mandar. Lá em Números 23, 19 fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi, ele não faria, eu falaria e não cumpriria. Se Jesus falou, iria acontecer. Mas eles não ficaram de braço cruzado, eles estavam orando, estavam unânimes, todos reunidos. Eu quero falar a respeito de união, porque naquele momento o Espírito não veio só sobre a vida do discípulo e daqueles que estavam orando naquelas mulheres. Naquele momento o Espírito veio sobre a igreja de Cristo. Aleluia! O Espírito veio para a igreja, que ele permaneceu até os dias de hoje atuais, até o dia que Cristo veio levar a sua igreja para o céu. Glória a Deus! Estavam todos reunidos em oração. E às vezes nós estamos assim: nossa, Jesus falou, ele vai cumprir, e não fazemos nada. Então, se Deus falou, vai acontecer. Deus acontece, mas às vezes nós retardamos a promessa. Como assim, um exemplo? Vou te dar um carro. Não vou tirar minha habilitação, não. Você não vai atrás de tirar uma habilitação. Deus falou: eu vou te dar tal coisa. Você, às vezes nós não corremos para preparar o terreno. Deus falou: eu vou enviar o Espírito Santo. Estão todos reunidos, orando. Fala unânime com sua proposta, intercedendo. E ele fala que entra o sopro e o vento naquele ambiente, o Espírito vem sobre aquelas pessoas e dá a entender que quando o Espírito vem, elas não se contêm, não ficam mais presas, ela não estava mais limitada ao medo, o que as pessoas iriam dizer, o que as pessoas iriam falar, porque se as pessoas notou ao ponto de falar, eles estão embriagados, é porque eles saíram para fora, é porque agora ele já estava à vista de todos. Eu quero falar às vezes como Elias, tem momento, querido, que Deus falou: Elias, você vai fugir, vai lá para o ribeiro de Querite. Mas tem momento que Deus fala: Elias, agora tu vai lá, vai enfrentar Acabe, vai enfrentar os profetas, os 450 profetas de Baal. Nós temos que entender que às vezes é momento de nos ir para o anonimato, mas tem momento que nós devemos nos expor. Tem momento que devemos, de certa forma, estar alguém escondido, mas tem momento que Deus também: eu quero que você se exponha. Aleluia. E agora fala que as pessoas falam: ele não é todos esses aí? Varões aí, dá mesmo, porque ele está falando a nossa língua, todo mundo está entendendo. Deus estava dando ali, aí a gente fala assim: era idioma, mas era um idioma diferenciado, porque vinha como um fogo. Aleluia. Vem como o idioma está falando a nossa língua, mas quando eles ouviam aquilo, queimava, ardia dentro deles. Eu quero falar que a palavra de Deus, ela alcança isso, ainda mais que é direcionada pelo Espírito Santo. Aleluia. A palavra queima, a palavra ela arde. Jeremias 23, 29, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmuiça a pedra. É tanto que vai no caminho de Emaús, aqueles varões falam assim: mas porventura não ardia o nosso coração quando ele falava? Aleluia. Ele estava dando a capacitação para os irmãos naquele momento. Eu vi algo relacionado que chamou a atenção. Fala que aquela igreja de Jerusalém, ela tinha poder, tinha um espírito, ela tinha amor, ela tinha obra, ela tinha tudo, mas ela não fazia a missão. Quando é que a igreja começou a fazer a missão meio cheia de espírito? Foi quando começou a perseguição. E cada um se espalhou para um lado. E aonde ele chegava, eles evangelizavam, eles falavam de Cristo. Aí fala que foi o momento que a igreja mais crescia. Foi necessário uma perseguição. E fala que ali começou a obra missionária. Mas, queridos, vamos ver aqui agora que Pedro, cheio de Espírito Santo, a gente vê aquele Pedro que negou Cristo 3 vezes. Vamos ver aquele Pedro brutão que pegou a espada e foi na orelha de mal que cortou. Vamos ver aquele Pedro que queria se impor, aquele Pedro que quando Cristo ele havia descido a sepultura, eles estavam trancados com a porta cerrada, com medo dos judeus, do líder religioso, com medo da multidão. Mas você vai ver agora o Pedro ousado, diferente, cheio do Espírito Santo.
Pedro toma a palavra, agora ele começa a evangelizar. Entenda que naquele momento havia muitas pessoas, vamos colocar aqui, muitos turistas, peregrinos de várias regiões que veio para aquela festa do Pentecostes. E agora foi a oportunidade que Pedro estava pregando, evangelizando. E Pedro faz, sabe o que? Pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas, ele ouve Pedro falar de Cristo. E elas começam a olhar para dentro delas mesmas e começam a enxergar. A palavra, ela começa a arder, a fazer uma transformação. Entra agora como uma espada afiada de dois gumes, foi lá da divisa da alma e do Espírito. É tanto que eles falam, e agora o que nós devemos fazer? E aí quando Pedro vai trazer aquela mensagem que hoje em dia é raro a gente ver em algumas pregações. Arrependam-se, cada um dos seus pecados, e seja batizado. Aleluia. E falar que naquele momento, quase 3.000 almas, logo no princípio, desceram as águas do batismo, batismais. E agora vamos ver aqui agora nesse capítulo 3, a qual nós lemos, Pedro e João já estavam cheios do Espírito. O Espírito não já veio mais de forma transitória, não veio e subiu, o Espírito agora veio e permaneceu. Eu quero falar aquele que mesmo cheio do Espírito, ele estava indo para onde? O templo, fazer o quê? Orar. A hora nona, 3 horas da tarde, havia 3 períodos de oração, era pela manhã, essa hora da tarde e de tardezinha, já no pôr do sol, quase escurecendo. Eles agora vão nessa parte da tarde, eles vão para o templo orar. E quando ele chega lá, a palavra fala que havia um homem que era coxo desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu daquela forma. Fala que algumas pessoas pegavam ele e colocavam na porta do templo chamada Formosa. Havia outras portas, mas provavelmente essa era a porta que mais tinha circulação de pessoas, a mais conhecida. Até porque as pessoas, quando ela vai pedir esmola, ela vai no lugar onde tem muita movimentação de pessoas. É na porta do mercado, é na porta de uma lotérica, é em um lugar de muita movimentação, porque são lugares estratégicos. E eu fiquei meditando assim, às vezes, com quem a gente anda, com quem a gente convive, com quem a gente relaciona, para onde está nos direcionando, para que propósito está nos levando, porque fala que era pegar esse homem e colocava na porta, mas para quê? Pedir esmola. O livro de Marcos, capítulo 2, fala de um homem que estava acamado, paralítico, era carregado por 4, e o que acontece? Fala que aquelas pessoas que estavam levando ele, levam ele para onde? Levam ele para Cristo. Leva ele para Jesus, aleluia. Tanto fala que tu chega lá, não tinha lugar de entrar, estava cheio de pessoas na porta de entrada, na frente e no fundo. Eles descem por cima, eles falam, não quero saber, não quero saber o empecilho, mas você vai chegar até Jesus. Você vai até Cristo levar ele para lá. Mas esse daqui que ele dá a entender, que pega lá, coloca lá, fica aí, se vira. Queridos, os dois lados, quem está te conduzindo e como você está conduzindo outros? Para onde? A Bíblia diz que se um cego guia outro, ambos caem no buraco. Mas é um contraste lá de Marcos, está levando ele para quem? Para a luz do mundo, que era Cristo. A visão só ia se esclarecer. E aqui vamos ver que ele fala que ele era colocado, pedindo esmola. Naquele tempo, essas pessoas assim não podiam entrar no templo para adorar, até por alguns motivos. Uns que as pessoas diziam, a gente vai ver naquele homem que era cego, que um discípulo fala, Senhor, quem pecou foi ele ou foi os pais deles? Porque a pessoa que era deficiente, nasceu com defeito, era tido como algum pecado que ele cometeu, ou que os pais dele cometeu e ele estava pagando por isso. Mas eles falam, não foi nele, nem o pai dele, mas para o nome de Deus fosse glorificado. Aleluia. Queridos, e às vezes nós cantamos que louvor, se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele é Deus também. Se Deus fizer, devemos glorificar, mas se ele não fizer, também devemos glorificar. E a Bíblia vai dizer que aquele homem era colocado para pedir esmola. Ele não podia entrar para adorar por causa da forma que ele era. Os judeus olhavam e você não pode entrar, até porque você é um impuro, você está em pecado, não era permitido. Ou seja, eles estavam lá de fora, o culto estava rolando lá dentro. E eu quero falar, querido, que os dois lados da moeda. Às vezes tem aqueles que estão cá dentro e não estão nem aí para quem está sentado lá fora. Mas tem gente que está lá fora, que vem até a porta da igreja e prefere não entrar. Tem gente que fica lá fora, prefere me ligar, viver uma vida que só Deus na causa, mas não quer entrar pela porta. E eu quero falar de uma porta maior. Tem pessoas que faz tudo e vem até a porta, mas não entra por ela. Que porta é essa, Jesus Cristo? Aleluia, Deus. É verdade. Tem pessoas que vêm na beira da porta, mas não entram. Aquele homem era colocado, agora vem Pedro e João.
E fala que ele esperava receber alguma esmola. E para Pedro e João fala assim, não tem um prato nem ouro, é porque as pessoas reconhecem o que tem. Ele afirma, olha, eu não tenho nem um real, não tenho um dólar. Ele fala, não tenho prata nem ouro. Era o costume das pessoas entrarem e colocar lá. Ele fala, mas o que eu tenho, o que ele tinha que foi lá em Atos 2? O que ele recebeu através do que aconteceu lá em Atos 2 do Espírito Santo? Aleluia, autoridade, poder, virtude, graça. E ele fala, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, é no nome dele, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia! A Bíblia fala que os joelhos dele começaram a se firmar. Ele se colocou de pé. E ele começou agora a glorificar. Eu quero falar aqui a propósito das pessoas com quem você se relaciona. Fala que Pedro agora pega ele. Fala, olha, tu não podia entrar, mas agora tu vai. Se a questão era que você estava impuro, agora você está purificado. E fala que ele entra com Pedro e João fazendo o tema. Aquele que estava fora, agora ele passa pelas portas e entra para dentro. Aleluia! E fala que ele não só entra para dentro, mas fala que ele começa a glorificar, exaltar, adorar o nome de Deus. E vamos ver muitas vezes aquele homem também do tempo de Betesda, que há 38 anos ele se achava lá paralítico. E quando ele é curado, ele sai daquele lugar do Alpendre e agora diz que ele vai lá para o templo também para adorar, glorificar, exaltar o nome de Deus. Bartimeu, quando ele recebe a visão dele, ele fala, Senhor, agora eu quero te seguir. Aquele homem gadareno, quando ele é liberto daquela legião de demônio, ele fala, Senhor Jesus, eu quero te seguir. E contrário, querido, muitas vezes o que acontece, de muitas pessoas que recebem a sua bênção, recebem o seu propósito, em vez de seguir, vira as costas, vai embora, já recebi, não precisa mais. Que a vontade de seguir, querido, seja constante na nossa vida. Aleluia, Deus. Para que ele entra para dentro do templo. E as pessoas começam a olhar e ver o Enéas esse tipo de esmola que me diga, eu quero falar de transformação, porque o que Deus faz na nossa vida vira e gera testemunho. Porque as pessoas que te viram antes, quem estava quem te viu e quem te vê, quem era tu antes, quem é tu agora. E essas pessoas é aquela mesmo que testemunha, que viu tu no passado e viu tu agora e vê a obra de Deus na minha e na tua vida. Querido, as pessoas falam, não é isso aí que estava mendigando. E o que aconteceu? Foi Deus. Pedro e João, ele dá honra para Deus, mas nós estamos falando que de porta, do lado de fora e o lado de dentro. O livro de Apocalipse, em uma daquelas 7 igrejas da Ásia Menor, qual o João, ele é de parte, ele tem a visão, escreve, carta direcionada para aqueles lugares. Falar da igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus está falando, eu coloquei uma porta aberta. Querido, mas o que adianta? Uma porta está aberta, esse meu caráter, se nós não queremos passar ou entrar por ela. O que adianta uma porta estar aberta, como está aí no dia de hoje, se nós não dar o primeiro passo para entrar, para atravessar, para ir para o outro lado. No livro de João, capítulo 10, ele fala, eu sou a porta. Quem passar por mim entrará e sairá, achará, pastor, eu falei isso outras vezes, mas por que entrará e sairá? Porque a porta está aberta. As pessoas entram, as pessoas saem na hora que quiser. Mas quando a porta fechar, quem está no lado de fora vai permanecer lá. Quem está no lado de dentro vai permanecer também. E sabe aquele ditado que eu estava meditando? Olha, aí fala, é tempo de se preparar, mas na verdade é tempo de nós estarmos preparados. Porque a gente fala, eu vou me preparar, e eu fiquei refletindo naquela parábola das 10 vezes de Mateus 25. Havia aquela que estava preparada e aquelas outras que não tinham nada. Quando ela falou assim, eu vou me preparar, eu vou lá buscar azeite. Quando elas voltaram, a porta estava fechada. As que estavam preparadas entrou. E as que falou, peraí, eu vou me preparar ainda, eu vou lá buscar azeite. Lá de meia-noite. Se tu parar aqui nessa zona meia-noite, tu vai achar quase que tem um comércio aberto. Às vezes vai ser aqui um lugar, vai em outro que você procura e não vai nem achar, só no outro dia. O pastor contou o testemunho, acho que passou na minha. Agora eu fico na cabeça dele, que ele falou que foi comprar um leite, quase na chuva de madrugada. E aí que ele sabe qual é a pior parte? E quando elas veio, não era nem só a porta estar fechada, eles falavam, eu não os conheço. E eu fiquei meditando que ele só conhece aqueles que passam pela porta. Por que ele só conhece aqueles que passam pela porta? Porque naquele grande dia ele falou, eu sou a porta. E muitos vão falar, Senhor, em teu nome, você é nome. Senhor, em teu nome,
eu curei enfermidade, mas Deus falou, apartar de mim que eu não vos conheço. Ele falou que com aquelas virgens loucas eu não conheço, porque estava no lado de fora. Eu não conheço por quê? Porque tu nunca entrou pela porta, mas aquele que entrou fala, vem benditos do meu Pai. Entrar para o gozo que está preparado desde a fundação do século, queridos. A porta está aberta, isso me faz refletir sobre mim mesmo, que a porta está aberta, mas será que eu tenho que passar? Será que eu estou lá de fora? Será que eu estou na beira? Querido, nós temos que passar, nós temos que adentrar por essa porta. A Bíblia está repleta de coisas a respeito de portas. Ele fala, eu sou a porta. Deus, ele fez a água, mas colocou a porta para entrar lá dentro. Jesus, ele falou, olha, porque estreita é a porta que conduz à salvação. É estreita, mas é por ela que nós passamos. Aí tem a frase que fala que a igreja passou pela reforma, a porta continua estreita, mas dá para passar. Dá para passar. E eu fico pensando porque é bom entrar. E aí a gente vai lá na passagem de Davi, quando ele comete o adultério com Betseba. E ele maquinando ali de uma forma para Urias ir para a casa dele, para poder Urias pensar que o menino ia ser dele. Eu quero falar aqui que independente de Davi, ele acolheu o que ele plantou. Mas Urias podia ter se livrado, porque quando ele fala, vai para a tua casa, fala que ele fica na porta, lá de fora do palácio de Davi. Ele fica na porta ali, lá de fora, passa a noite lá, dorme lá e não vai para casa. Ficou na porta. Fala, que tu não foi para casa, tu ficou ali na porta, e lá de fora. Joabe, pega Urias, coloca na frente de batalha. Foi um dos primeiros que morreu. Porque ficou lá de fora, ele fala, fica lá de fora, os idólatras, os feiticeiros, os cães, os que cometem prostituições, e por aí se vai. Mas o que entra? Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Senhor do Cordeiro, todo aquele que aceitaram Cristo como seu único suficiente Salvador, aqueles que se arrependem, aqueles que não se conformam de viver na prática do pecado. Queridos, Cristo colocou uma porta, Ele é a porta. Eu quero falar para nós porque devemos passar por essa porta. Lá em Apocalipse fala 22, que me fala a memória, para que possamos entrar na cidade de Nova Jerusalém pelas portas. E quando nós passamos por essa porta e chegarmos lá, vai dizer que lá não tem mais dor, lá não tem mais choro, lá não tem mais morte, não tem tristeza. Vai falar que Cristo, Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, queridos. Não vai ter mais isso que tem aqui na terra, não vai ter esse sentimento de dor, de perda, de tristeza, não vai ter essas tribulações, essas guerras, porque a palavra diz que todas essas coisas aqui já foram passadas, ficou para trás, tudo se fez novo. Aleluia! Aleluia! Um homem que estava antes e um homem depois, se a porta está aberta. Eu falei, eu vou entrar, vou adorar, vou glorificar. E quando eu falo de porta, eu não falo só a porta da igreja. Eu não falo só a porta das paredes, eu falo a porta do céu. Queridos, que nós não vamos ficar 5, 10, 15, 20, 50 ou 100 anos no Evangelho e ficarmos na beira da porta e não entrar por elas. Que nós vamos adentrar pelas portas. Cristo colocou a porta, mas Ele não obriga nós a entrarmos. Aleluia. Mas fala, Ele é tão bom. A justiça de Deus. Deus é amor, mas até no amor dele, a justiça, Ele fala que Ele não tem o culpado por inocente, o inocente pelo culpado. Para aquele dia falar, Senhor, eu não sabia, falei, a porta estava aberta. Mas nós estamos vendo que a porta está cada dia mais se estreitando. As coisas estão acontecendo, aleluia. Mas nós estamos nessa porta que é Cristo, aleluia. Quando diz aquele louvor é santo, santo, eu irei cantar quando eu passar pelos portões celestiais, aleluia. Quero falar que a Nova Jerusalém tem muitas portas na cidade, mas a porta da salvação é uma só, que é Jesus Cristo. Eu quero falar que aquele deixou o testemunho, lembre de quem tu era e lembre de quem Cristo te tornou, aleluia. Lembre de onde tu veio e lembre de quem tu é agora. E às vezes, querido, nós a gente está também na condição de Pedro e de João. Por quê? Porque nós temos o Espírito. Aleluia. Que tem o Espírito conduz pessoas para entrar para dentro. Aleluia. Que tem o Espírito que impulsiona as pessoas a passar pelas portas. Aleluia. Que tem o Espírito entra pelas portas. O Espírito que desceu de Atos 2 ao mesmo que permanece sobre a igreja no dia
de hoje, aleluia, a porta está aberta. Glória a Deus por isso. Vou te conhecer como uma pessoa vitoriosa. Não vou lembrar do que viu aqui na terra, mas vou te lembrar uma pessoa vitoriosa. Você me ensinou, glória a Deus. Mas é isso que eu queria. Mas enquanto isso, que da porta, ela é estreita, não devemos esquecer. Porque a porta que conduz ao inferno é a porta larga. Ou seja, por que estreita? Porque nós sempre devemos renunciar a alguma coisa. Só para finalizar, eu sempre falo aqui que nós vamos fazer mudança. Uma porta larga passa sofá sem desmontar, passa guarda-roupa sem desmontar, passa cama sem desmontar. Quando não passa de lado, passa em pé. Mas quando a porta é estreita, você tem que desparafusar, tem que desmontar para entrar lá dentro e montar lá dentro do quarto, montar na sala, montar na cozinha. Ou seja, por quê? Porque tem que desmontar. Às vezes nós temos que se desmontar, como aquele vaso quebrar, mas para ele fazer um vaso novo, para que nós possamos passar. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um de vocês. Não deixe de orar. Glória a Deus. O Cristiano estava orando antes do Espírito descer, como ele continuar orando quando o Espírito veio. E só para finalizar, geral agora, sério mesmo, nós estamos aqui, vamos fazer a campanha de Aviva a Tua Obra. Se você for pesquisar a história de todos os avivamentos em cada país, começou com oração. Oração lá no país de Gales, oração lá na rua Azusa, se não me engano, lá nos Estados Unidos. Começou com alguém que orava, ou seja, e perseverava em oração. Amém? Amém. E assim vai ser a oportunidade em nome de Jesus.